Boa tarde, bem-vindos a esta conferência de imprensa que serve para apresentar uma conferência marcada para sexta-feira, dia 31, próxima sexta-feira, no Hotel Vida Mar, em que o tema de fundo é a mobilidade e a reflexão em torno do modelo de transporte marítimo e aéreo para a região. Isto numa confluência de leituras sobre realidades que, não sendo iguais, são parecidas, que são as realidades das ilhas portuguesas e das Ilhas Canárias, que depois o Carlos Pereira explicará em pormenor. Porque é que o diário, porque no fundo é isso que importa realçar, coorganiza esta conferência. Recuaria até o meu último editorial de 11 de outubro, em que realçava a importância da cooperação entre as forças vivas da sociedade madeirense para refletirmos e não só, porque estamos fartos de diagnósticos, apresentarmos soluções para aquilo que são os dossiês essenciais para a nossa vida coletiva. O tema dos transportes é inequivocamente um tema central da atualidade, algo urgente, algo atual e que com certeza diz respeito a todos e a cada um dos madeirenses. Por isso, uma vez que o nosso estatuto editorial nos manda estar com os madeirenses, em que qualquer que seja a sua condição e espaço, cá estamos nós para, mais uma vez, neste caso em parceria com o grupo parlamentar do PS, refletirmos e, sobretudo, sublinho sobretudo, avançarmos para um debate que traga soluções para a Madeira neste sector. É este o nosso propósito, que não é claramente propósito partidário, até porque uma das condições que colocamos, e foi cumprida no programa, é que este debate fosse plural, abrangente e com visão de futuro, mais do que meramente crítico e fixado nos manifestos erros do passado neste sector. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obviamente, um agradecimento muito especial à participação na organização do Diário de Notícias e, de alguma forma, o Ricardo já explicou as razões pelo qual nós também quisemos lançar um debate desta natureza. E a participação do Diário de Notícias permite ao grupo parlamentar esbater aquilo que muitas vezes acaba por acontecer quando se envolve uma entidade política nesta matéria, que é de alguma forma, uma hesitação na participação mais abrangente em matérias desta natureza. Ora bem, tendo em conta que nós estamos perante um tema muito estrutural, ou totalmente estrutural para a região autónoma da Madeira, porventura um dos temas mais importantes para o futuro da região autónoma da Madeira, os transportes, seja o transporte marítimo, seja o transporte aéreo, nós achamos que não podíamos fazer debates fechados, nem debates em que apenas se ouvisse uma parte da história ou se tivesse uma parte das soluções. E, portanto, corremos um risco, é bom que se diga isto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista corre um risco ao lançar um desafio desta natureza em que se abre completamente, quer à sociedade civil, quer a outras forças políticas, para poderem debater este tema. Mas fizemos-lo de forma consciente, porque nós consideramos que se há temas que exigem um consenso e que os madeirenses exigem um consenso das forças políticas, é o tema dos transportes, seja os transportes marítimos, seja os transportes aéreos. E, portanto, o Partido Socialista tem que se mostrar disponível para esse consenso, disponível para esse debate e disponível para essa reflexão conjunta. E foi isso que fizemos, por isso ficamos muito contentes com a participação do Diário de Notícias, que nos permitiu, de facto, essa abrangência e permitiu colocar no terreno um programa que julgamos poderá responder a muitas das dúvidas que os madeirenses hoje têm sobre o futuro em termos de transportes marítimos e aéreos. Começamos a conferência com uma reflexão sobre aquilo que é o modelo de transportes aéreos para a Madeira, e isto é muito importante nesta altura porque, como sabem, está em curso um novo modelo de transportes aéreos para os Açores, que deverá ser aprovado. Aliás, o Primeiro-Ministro disse hoje numa declaração à saída com o Presidente do Governo Regional dos Açores que, em princípio, no verão de 2015, a liberalização dos Açores estará concluída.
e é bom que todos os madeirenses saibam que essa liberalização é uma liberalização com um valor acrescentado para os açorianos, porque estabelece não só a ideia de mais companhias aéreas poderem voar para os Açores e para as suas diferentes ilhas, mas também a ideia de que haverá um preço francamente mais baixo do que aqueles que os açorianos pagam hoje e um preço limitado do ponto de vista de crescimento da tarifa. Ou seja, nós estamos perante uma situação que é muito distinta da Madeira, penso que todos nós sabemos. Nós hoje temos uma liberalização que obviamente permitia em algumas circunstâncias a redução do preço do bilhete de viagem, mas para muitas viagens e para um número significativo de viagens e em alturas especiais não é possível ter preços competitivos. É, aliás, quase pornográfico, perdoem-me a expressão, alguns dos preços que nós acabamos por ter quando temos que marcar com uma semana de antecedência, 2 dias, 3 dias. E, portanto, nós achamos que não é possível, e eu acho que isto é muito importante, e o Partido Socialista defenderá isto, e esperemos que também as outras forças políticas o façam, não é possível ter um país com 2 regiões autónomas iguais e com modelos de transporte aéreos diferentes, com participação do Estado diferente. Ou seja, a comparticipação do Estado para um modelo dos Açores deve ser, obviamente, transposta para a região autónoma da Madeira. Isto significa que o modelo que se aplicar na região autónoma dos Açores e todas as vantagens que acabarem por, de alguma forma, acontecer para os açorianos, têm que ser transpostas para a região autónoma da Madeira. Este é o desafio que eu acho que os partidos terão de ter. O Partido Socialista afirmará esta questão, seja um governo da República do PSD, seja um governo da República do PS. Isto é absolutamente essencial para os madeirenses. E, portanto, neste primeiro painel veremos qual é a experiência dos Açores. Haverá um interveniente que apresentará o modelo dos Açores. E, portanto, nós depois teremos a oportunidade de um debate alargado com empresários e com outras entidades que poderão discutir esta questão, a Associação Comercial Industrial do Funchal e por aí fora. O segundo painel tem a ver mais com os transportes marítimos e, em primeiro lugar, faremos uma abordagem sobre aquilo que é a importância de uma linha marítima entre a Madeira e o continente. Este é um debate também consensual na Madeira, julgo que todos vós já ouviram falar várias vezes sobre a importância de ter um ferry que faça a ligação entre a Madeira e o continente, uma ligação de mercadorias, mas também de pessoas. Este é um desafio que também está em cima da mesa, que não existe hoje em dia, que por inércia e apatia do Governo Regional acabamos por não ter hoje ainda em funcionamento um barco desta natureza e achamos que é absolutamente essencial que isso volte a acontecer. Há propostas em cima da mesa de vários partidos políticos sobre esta questão, do Partido Socialista, do CDS, do Partido Comunista Português, de alguns candidatos agora do próprio PSD e, portanto, parece-me evidente que estão constituídas as condições para que, finalmente, num próximo governo, os madeirenses possam ter esta linha marítima que é absolutamente essencial e aqui poderá-se discutir qual é o melhor modelo, se é um modelo público, se é um modelo privado, que impacto é que isto poderá ter e que efeito é que poderá ter no orçamento regional. Um outro tema, também igualmente importante e também nos transportes marítimos, tem a ver com o Porto do Funchal, os portos do Funchal e as mercadorias. Ora, também é consensual entre os madeirenses que o Porto do Funchal é um dos mais caros do mundo e que nós temos um porto muito pouco competitivo. Isto parece evidente, os dados demonstram isso mesmo, os números falam por si e esses factos não podem ser escamoteados. E, portanto, a ideia deste painel é juntar a administração dos portos dos Açores, a administração dos portos de Canárias e, infelizmente, não vamos poder contar com a administração dos portos da Madeira, porque se recusou a estar presente, mas teremos estas 3 entidades para falar sobre aquilo que é a situação de cada uma das situações. Região Autónoma dos Açores, Canárias e depois Madeira, faremos nós essa apresentação. Vai-nos permitir concluir que nós temos o porto menos competitivo destas regiões e vai-nos permitir discutir de que forma é que podemos alterar esta circunstância. Este é um debate importante, atual e tem que ter uma solução e uma resposta. Queria dizer que, do ponto de vista prático, considero que uma das questões mais preocupantes hoje do Porto do Funchal, ou do Porto do Canicel, se preferirem, é, por um lado, uma operação portuária que é excessivamente cara, e, por outro lado, uma taxa da administração portuária, portanto, as taxas da APRAM, que são caras ou muito elevadas em virtude da má gestão da autoridade portuária da região autónoma da Madeira. Ora, nós achamos que, e esta é uma opinião, enfim, que me parece relevante transmitir, que a operação portuária não pode ter um custo para os operadores, para os empresários, ou seja, a operação portuária tem que ser instrumental e não pode ser um negócio como é hoje na Madeira e, portanto, qualquer governo que hoje venha a tomar conta dos destinos da Madeira tem que ter essa atenção. E, finalmente, um outro tema
que é o tema das ligações interilhas e o caso do Porto Santo. Também é evidente, os porto-santenses e também de alguma forma os madeirenses, sobretudo os que têm lá casa e os que gostam do Porto Santo, sofrem hoje porque as ligações são muito caras e todos sabemos que uma das formas, ou a melhor forma de poder desenvolver o Porto Santo, criar emprego no Porto Santo, é garantir que o turismo interno, o turismo da Jota da Madeira, vai usar mais aquela ilha, vai fazer mais turismo naquela ilha, vai visitar mais aquela ilha. Ora, para isso é preciso baixar os preços e, portanto, é preciso encontrar uma solução para reduzir esses preços que hoje se praticam nas ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo e neste painel, que terão a presença também de entidades como o Presidente da Câmara do Porto Santo, mas também o Administrador do Porto Santo Line, o Presidente da ACIPS, etc., poderemos ter respostas e soluções que poderão ser depois implementadas pelos governos. Quero dizer que a recusa da Sra. Secretária-Regional e da Sra. Diretora Administradora da APRAM é de lamentar, porque isto é um debate aberto, era um debate com o objetivo de poder discutir propostas e soluções e julgo que o Governo Geral perdeu uma oportunidade de estar presente. Além disso, eu fiquei a saber que o Governo Geral lançou um concurso em setembro deste ano para um projeto sobre o futuro dos portos da Madeira, portanto um plano estratégico para os portos da Madeira, o que não deixa de ser caricato que, estando este governo de saída, porque está de saída, mais coisa, menos coisa, mais mês, menos mês, este governo felizmente sairá de funções, não entendo como é que é possível achar que tem legitimidade para lançar um concurso desta natureza para estudar aquilo que é o futuro dos portos da região, sem esperar que o novo governo tome conta desta situação e que haja uma reflexão global com os madeirenses, conforme esta conferência permite, sobre aquilo que deve ser o melhor modelo. Ora, esta conferência, nestas circunstâncias e por isto tudo que eu disse, julgo que é um momento-chave neste ano político. Eu diria que é um momento crítico deste ano político, porque permitirá colocar a nu aquilo que são as deficiências do modelo de transportes aéreos e marítimos na região autónoma da Madeira, mas sobretudo, conforme disse o Ricardo e bem, apontar caminhos para o futuro e apontar soluções. Nós não queremos ser apenas parte da crítica dos modelos que têm vindo a ser implementados, nós queremos sobretudo ser parte da solução e encontrar caminhos alternativos.